mais um bom dia mesmo a todos, espero que todos estejam bem. Estamos aqui em mais um momento de Cartas na Mesa, onde temos a proposta de lermos inicialmente os 4 evangelhos, iniciando pelo Evangelho de João, partindo após para Mateus, Marcos e Lucas. Já estamos aqui hoje no 11º capítulo, ou seja, ultrapassamos aí a metade do Evangelho segundo o apóstolo João. Lembrando que nosso estudo começou, obviamente, no capítulo 1, onde João destaca com grande veemência acerca da divindade de Cristo, a sua natureza, o seu propósito de vir como carne e a escolha dos seus primeiros discípulos. Então, o capítulo 1 evidencia a divindade de Cristo, não narrando, inclusive, a sua genealogia. O capítulo 2 fala de 2 momentos importantes no ministério de Cristo. O primeiro, a sua primeira manifestação por sinal miraculoso, quando no casamento de Caná, na Galileia, ele transforma água em vinho. Em seguida, vai a Jerusalém, pontualmente na festa da Páscoa, e ali purifica o templo, arrancando da porta do templo os mercadores e cambistas. Capítulo 3 fala do diálogo do Senhor com Nicodemos e toda a sua estrutura teológica acerca da soterologia. É o capítulo que mais expressa a salvação do Senhor nesse evangelho, quiçá em toda a Bíblia. Capítulo 4 fala do maior diálogo de Jesus, registrado na Bíblia com a mulher samaritana. O capítulo 5 fala da cura do paralítico, aquele que estava ali no poço de Betesda, aguardando por muito tempo uma cura, e ali lhe dá acesso ao templo, a participar do templo. Capítulo 6 fala da multiplicação dos pães e também de uma como eu poderia dizer, uma peneiração a respeito dos discípulos de Cristo, onde de uma multidão restam novamente os 12. Capítulo 7 fala novamente da subida de Jesus a Jerusalém, quando ele é questionado, afrontado, e fala de uma grande discussão, um debate entre Cristo e os religiosos, e ele afirmando e reafirmando acerca de quem ele era no Senhor. Capítulo 8 fala do livramento da mulher adúltera, quando ela é levada para Cristo, o Senhor lhe dá a absolvição segundo a graça. Capítulo 9 fala da cura do cego, e este é o capítulo que transforma totalmente o Evangelho de João e Jesus segundo aquela multidão, porque até então não havia nenhum registro que um cego de nascença havia sido curado, e somente Deus poderia curar um cego. A partir dali, Jesus assume, sim, a sua natureza divina e fala que ele com o Pai são um só. O capítulo 10 fala acerca do pastoreio de Cristo. Ele se apresenta primeiramente como a porta das ovelhas, em seguida como bom pastor, e depois nos alerta acerca dos falsos pastores. E novamente há uma discussão a respeito de Cristo, a sua natureza e o seu propósito, quando ele se afasta novamente para a região do Jordão, onde João o batizara. E chegamos agora ao capítulo 11. Vamos então à leitura e posterior meditação da palavra e as nossas considerações. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Eu vou aqui só dar um destaque da necessidade de explicar quem é essa Maria. Por quê? Porque haviam muitas Marias no ministério de Cristo. Maria, sua mãe, Maria, mãe de João e Tiago,
Maria, mãe de Alfeu, Maria Madalena, Maria, irmã de Marta. Só em registro, 5 Marias haviam no ministério de Jesus. E aqui ele está destacando na metade do evangelho aquilo que ao final acontecerá, porque essa unção dos pés de Jesus e o enxugar com os cabelos acontece só num dos últimos capítulos desse evangelho, onde é ali a última semana de Cristo na terra antes do seu sacrifício. Amém? Só destacando o porquê dessa caracterização acerca de Maria, da identificação de Maria. Então aqui ele está falando que Lázaro estava enfermo. Lázaro é o irmão de Marta e Maria. Maria, aquela que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disse-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele? Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem em mim crê, ainda que morra, este viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecido onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair,
seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse que eu, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E, tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolvido num lenço. Então lhe ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: Que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação? Então ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Lá procuravam matar Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: Que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de prendê-lo. Bem, meus amados, vamos aqui então considerar algumas questões primordiais e principais para termos a compreensão de todo o cenário histórico, temporal e geográfico. A palavra do Senhor nos registra, ainda em João 10, que após um outro conflito entre os judeus e Cristo, com aquela discussão, em razão dele se afirmar como bom pastor e se apresentar como sendo um com Deus, ele volta à região do Jordão, onde fora batizado. E que região é essa? A região de Betânia, onde morava Marta, Maria e Lázaro. Muitas vezes nós pensamos que Jesus estava em uma região muito longínqua, muito afastada, muito distante daquela que estava Marta e Maria. Mas primeiro
precisamos considerar que o Estado de Israel e a Judéia naquele período era uma extensão de terra muito pequena, mas muito pequena mesmo, a ponto de Betânia ser considerada uma vila pequena, estava a 15 estádios de Jerusalém, a capital então da governança ou do reinado da Judéia, dominado naquela época pelo Império Romano. Então vamos considerar que Jesus estava em uma porção de terra muito pequena e ele ainda estava na circunvizinha de Betânia, ele estava naquela região de Betânia, a ponto de Maria conseguir mandar um recado para ele. Em tempos de tecnologia, parece que Maria mandou um WhatsApp, alguma mensagem para Jesus, quando na verdade ela faz com que um emissário, algum menino de recado, vá a Jesus e recebe a seguinte informação: Lázaro está enfermo. Ao receber a notícia, Jesus fala: olha, não é para Lázaro morrer, mas não fala na morte natural de Lázaro. Jesus já estava olhando uma outra morte da qual Lázaro certamente estava vivendo. Você observa que Marta e Maria não eram só discípulas de Jesus, não eram só amigas de Jesus, mas também eram suas discípulas. Em momento algum, nos registros bíblicos, mostram um momento onde Lázaro participa do ministério de Jesus. Lázaro não está na mesa enquanto Maria ouve a Cristo e Marta arruma a casa. Lázaro não está na mesa enquanto Maria unge os pés de Jesus. Lázaro não está acompanhando os discípulos de Jesus. Mas a palavra do Senhor diz que Cristo amava a Lázaro, a Marta e a Maria. Eles tinham uma afinidade, eles tinham uma afeição, eles eram amigos. Contudo, no sentido ministerial, Lázaro ainda não estava conectado a Cristo. No sentido espiritual, certamente Lázaro não tinha toda a fé que Marta e Maria tinham acerca da natureza messiânica de Jesus. Então Jesus declara que aquela enfermidade não era para a ruína, não era para o fim de Lázaro, cumprindo o que a palavra do Senhor diz, que o Senhor não destroça a cana quebrada, nem apaga o pavio fumegante. Então ele dá uma tranquilidade aos discípulos: Lázaro não vai morrer disso, mas não era de uma morte física que Jesus estava falando. Mais adiante, depois de passado 2 dias de ter recebido a notícia, Jesus começa a ser cobrado. Então, mestre, não vamos lá ter com Lázaro? Não vamos participar da enfermidade dos seus amigos? E por que eles declaravam isso? Depois que Jesus havia curado um cego, meus amados, nada era impossível para ele. Lembrando que na altura onde é narrada essa parte, Jesus já havia ressuscitado a filha de Jairo e o filho daquela viúva de Naim. Então eles sabiam que Jesus tinha poder contra paralisias, contra doenças infecto-contagiosas como a lepra e contra a morte, mas principalmente, e eu preciso destacar isso, Jesus havia curado um cego, e a cura do cego era o milagre mais impossível daquela época. Portanto, Jesus estava totalmente habilitado na crença, fé e confiança dos seus discípulos de curar também a Lázaro. Mas Jesus, quando ele é cobrado nisso, ele diz: vamos à Judéia. É quando ele é advertido acerca da possibilidade de morte. Observe que Jesus, ele primeiro dá um destaque de que a ressurreição de Lázaro vem a ser um momento para a glória do Senhor, para que o Senhor se manifeste com poder de forma a chamar a atenção da multidão. Vamos lembrar que antes disso houve outros sinais miraculosos do Senhor no Evangelho de João. Vamos tentar lembrar aqui,
Vou tentar lembrar aqui de cabeça. O primeiro dele, eu estou falando de sinais miraculosos, públicos, notório e de grande repercussão popular. O primeiro milagre dele, a transformação da água em vinho no casamento de Caná. Então vamos registrar o primeiro milagre aí. Olha, transformação da água em vinho. É um milagre público, acontecer em uma festa, em um momento de caos e de dificuldade. Segundo milagre, a cura do paralítico. Vamos lembrar que até então os paralíticos não podiam acessar o templo, e aquele paralítico também em uma Páscoa, ele publicamente foi curado e publicamente inserido no espaço do templo, permitindo participar do culto. Terceiro milagre, multiplicação dos pães. Haviam mais de 20 mil pessoas naquele ambiente, e Jesus, para saciar a fome daquele povo, faz com que 5 pães e 2 peixinhos se transformem em alimento suficiente para que todos sejam saciados. Ele reparte os pães e consegue gerar essa saciedade a todos. Quarto, o livramento da mulher adúltera. Vamos lembrar que Jesus, ele publicamente consegue, com uma palavra, destacar acerca da graça do Senhor. Quinto feito miraculoso do Senhor, a cura do cego. O Senhor a cura dos leprosos também. O Senhor havia curado os leprosos, é o quinto. Sexto, a cura do cego. E por fim aqui, o que vem a ser a ressurreição de Lázaro. Então, aqui o Senhor manifestaria a glória do Senhor novamente, para que ele fosse verdadeiramente um objeto de exaltação do nome de Deus. Observe que o Senhor abre mão da sua glória, Senhor Jesus abre mão da sua glória, para que a glória seja entregue única e exclusivamente a Deus, a ponto dele falar: ainda bem que eu não estava em Betânia, porque ele teria curado e a cura ele já havia realizado. Agora ele estava realizando um milagre maior, que é ressuscitar alguém que já estava há 4 dias mortos. Lembrando que a filha de Jairo acabara de morrer, e o filho da viúva de Naim, lembrando que Naim não é um homem, na verdade Naim é a abreviação de Cafarnaum, então o correto seria dizer que era a viúva moradora de Cafarnaum, e ele não havia sido sepultado. Então havia ali uma suspeita de que ambos não estivessem verdadeiramente mortos. Com Lázaro era praticamente impossível questionar a sua morte, uma vez que já estava de 4 dias. Vamos lá, continuando. Jesus os chama para ir para a Judéia, e eles falam: não, Senhor, periga nós morrermos, não faça isso, estão querendo te matar. Novamente mostra em Jesus a disposição de se entregar à morte. E ele nos leciona algo interessante, que o tempo de nós trabalharmos para Deus é o tempo em que ainda há luz. O que é luz? Biblicamente falando, para nós termos a compreensão: a presença da palavra, a presença do Espírito e a presença da fé. Então, nós enquanto igreja, nós enquanto discípulos e servos do Senhor, precisamos aprender a trabalhar enquanto há essa luz, enquanto ainda tem essa clareza de entendimento e revelação. Jesus então fala para eles: olha, Lázaro dorme. E eles falam: se dorme, então ele vai acordar e estará bem. Perdão, novamente Jesus
novamente, Jesus fala de forma peremptória, de forma absoluta, de forma indefectível: Lázaro morreu. Então Tomé, irmão de Judas o Tadeu, eles dois eram gêmeos, então o mais velho certamente era Tadeu ou Judas Tadeu, e ele era Tomé o Dídimo. Dídimo significa gêmeo ou a cópia do irmão. Ele então fala: então vamos a Betânia e morreremos com ele. Morrer com ele significa se compadecer, nos entristecer, estarmos enlutados com ele. E Jesus então parte em direção a Betânia, mas isso após 4 dias do sepultamento de Lázaro. Quando Jesus está a entrar na aldeia, Marta está ao pé daquela porta, daquela entrada, e ela fala algo que é interessante. Ela diz: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Ela tinha confiança de que quando mandaram o recado a ele, e ele teria vindo, certamente ele não teria morrido, porque aqueles discípulos acreditavam com veemência que Jesus tinha poder para curá-lo, que Jesus tinha poder para restaurá-lo, que Jesus tinha poder para restaurar e recuperar a sua saúde. Mas Jesus fala para ela: olha, mas ele pode ressuscitar. E aí, meus amados, é quando nós nos apegamos muito mais ao conhecimento da palavra do que à própria palavra. Jesus está dizendo para Marta o seguinte: Marta, preste atenção, eu vou ressuscitá-lo, ele será ressuscitado. E o que é que ela fala? Sim, Senhor, eu creio que no último dia iremos ressuscitar, e Lázaro também será ressuscitado. Estão vendo que muitas vezes nós temos que confiar mais na palavra do Senhor do que no nosso conhecimento a respeito da palavra? É importante conhecermos a palavra? Sim, mas mais importante é ouvir e crer na palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O Senhor desejava naquele momento despertar uma fé consoladora em Marta, mas Marta quis transmitir a Jesus que ela sabia que a palavra dele falava a respeito da ressurreição no último dia. Observe, meus amados, que há muitas vezes em nós cristãos, seguidores de Cristo, um apego a uma legalidade. Marta, desejando que o irmão não morresse, havia incompreendido e não percebido que Jesus tinha ido àquele lugar para transformar a vida daquela aldeia, em especial daquela família. Então fiquemos com essa lição. É bom conhecer a palavra de Deus. Eu recomendo, te incentivo, e no que eu puder fazer, eu lhe apoiarei para você ter o conhecimento da palavra. Mas é algo que é dom de Deus e precisamos desejar, é crer na palavra. Conhecer a palavra não significa que nós confiamos na palavra. E aí é que nós precisamos ter esse destaque. Jesus fala: teu irmão há de ressurgir. E ela fala conhecimento da palavra: sim, Senhor, eu sei que no último dia ele ressuscitará. Então Jesus declara: aquele que em mim crê, ainda que morto, viverá. Porque todo aquele que vive e crê em mim, este nunca morrerá eternamente. Depois Jesus vai se direcionando para dentro da aldeia. É quando Marta manda um recado para Maria dizendo que Jesus chegou. E quando ela sabe disso, ali em prantos na casa, ainda enlutada, ela vai ao encontro do mestre. E quando ela encontra Jesus, ela se lança aos pés dele
e fala de novo. Mesma frase de Marta: se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e sabendo que aqueles judeus vindo de Jerusalém para confortar aquela família também estavam abatidos, abalados, estavam ali, de certo modo, enfraquecidos, eles olham para Jesus com uma certa repugnância, com uma certa revolta, porque ele poderia ter resolvido a situação. E Jesus fala, inquieto ali, ele se angustia, se comove, e a palavra do Senhor diz que ele chora. E o povo olha para Jesus já penalizado com ele e fala como ele amava Lázaro. Realmente ele amava, porque até então o fato de Jesus não ter ido socorrê-lo remetia a uma situação de que ele havia meio que desconsiderado a enfermidade do Senhor. E se ele havia curado um cego, que era o maior milagre até então que a Bíblia tinha registrado, maior do que ressuscitar uma pessoa, ele poderia fazer tudo. E a palavra do Senhor diz que Jesus fala, quando vê-los ali falando, olha, se ele amasse tanto ele teria vindo curar, ele teria vindo aqui e ele não teria morrido. É quando Jesus fala a Maria: onde ele foi sepultado? Logo ali, mestre. Então vem ver. Aí ele vai e ele fala: abre a pedra, porque Lázaro estava sepultado em uma caverna, em uma gruta. Ele fala: não, mestre, já tem mais de 4 dias, está a feder, o odor está muito forte. E Jesus novamente pede para a pedra se mover, E a palavra do Senhor diz que ele declara: vem para fora, Lázaro. E aquele que havia sido sepultado há 4 dias se levanta e caminha à entrada da gruta. Mas há um detalhe aqui muito interessante, e nós precisamos registrar antes de passarmos para a parte B desse capítulo. É quando a palavra do Senhor diz que Lázaro estava com o lenço amarrado sobre sua face, o que é comum até nos dias de hoje, cobrir a face do defunto, do decujus, do falecido com o lenço, e atado, porque com um ano os ossos eram tirados dali, colocados em uma caixa ossária, e aquele sepulcro certamente seria usado por outra pessoa. Aqui a palavra do Senhor diz que Jesus fala para alguém da multidão, certamente os seus discípulos, e desatar a Lázaro. Então observa que antes do milagre Jesus pede ajuda à multidão. Qual a primeira ajuda que Jesus pede? Para rolar a pedra. A segunda ajuda para desatar a Lázaro. O maior milagre Jesus faz. O impossível ele executa. O inacreditável ele torna verdade. Mas Jesus quer que, como corpo e comunidade de fé que somos, como uma assembleia santa, como partes do mesmo propósito do Senhor, ele quer que sejamos participantes de todo o grande feito. Ele pede os pães para o menino, quando ele não precisaria nem de um pão para alimentar aquela população. Ele poderia ter feito o maná cair dos céus, transformar as pedras em pães. Ele pede para ter as testemunhas diante da filha de Jairo. Ele pede para levarem a água até o mestre Sala, e aqui ele pede para que as pessoas rolem a pedra e depois para que as pessoas desatem. Eu e você seremos desatadores de pessoas que o Senhor ressuscitou. A salvação é do Senhor, mas somos nós, a pedido de Cristo, para sermos participantes com Ele de todo esse milagre, que o mérito, a glória, a honra é toda do Pai, mas nós seremos participantes, tirando os obstáculos
da vida de alguns irmãos e desatando-os na sua caminhada. Lázaro estava caminhando, mas ele não conseguiria correr atado. Ele não conseguiria abraçar o seu amigo, mestre e certamente agora Salvador, Jesus o Nazareno. Então, estejamos preparados para no dia do milagre de Cristo, de algum modo, sermos participantes com Ele, ainda que de coisas que Ele poderia fazer. Porque Jesus poderia mover a pedra, Ele acalmou as tempestades. Jesus poderia desatar os laços que prendiam a Lázaro, mas o interesse dele, naquela ocasião, era gerar nas pessoas o compromisso de cuidar após o milagre. Jesus passa essa responsabilidade a nós. Quem iria ensinar as coisas aos cegos? Jesus? Não, certamente seus pais e seus amigos. Quem iria ensinar aquele paralítico que há 38 anos estava preso em Betesda, ali no poço de Betesda? Alguns dos seus familiares, amigos ou conhecidos, ok? Amém? Então aqui a palavra do Senhor diz que era necessário desatar e dar liberdade. E aí onde nós precisamos, enquanto igreja, entender que o nosso trabalho em desatar a vida do irmão não pode prendê-lo. Jesus já o tirou da prisão da morte. Então cabe a nós desatá-lo e deixá-lo livre. E se depois do milagre essa pessoa não quiser seguir a Jesus? É uma decisão dela. E se ela não quiser ir para a igreja que eu convidei, que ela aceitou a Jesus? É uma decisão dela. Jesus dá uma ordem aqui: deixai-os ir. Então esse foi o 7º milagre público registrado por João. Ao final desse milagre, a palavra do Senhor diz que toda aquela população que havia vindo de Jerusalém a fim de confortar e consolar Marta e Maria, voltaram para Jerusalém e falaram dos seus feitos. E esse feito de ressuscitar um morto chega aos ouvidos daqueles que já estavam observando a Jesus, a fim de censurá-lo, a fim de julgá-lo, a fim de condená-lo e finalizar de vez com essa nova seita dos galileus. E quando os líderes religiosos da época, do Sinédrio, o sumo sacerdote, os principais dos sacerdotes, se reuniam, o propósito inicial era censurar Jesus. Depois passou a ser um propósito de prendê-lo. Aqui o propósito passa a ser de matá-lo. Jesus passa a ser perseguido para a morte. Jesus já não é perseguido para a censura, para a vergonha, para a exposição, para a prisão. Jesus estava sendo, nesse momento, perseguido para a morte. E o que devemos destacar de tudo isso? Primeiro, que a cúpula mais poderosa de Jerusalém estavam reunidos com o propósito de aniquilá-lo. E o sumo sacerdote é o que é o responsável pela execução, sacrifício e holocausto do Cordeiro Pascual, aquele que tira o pecado do mundo. E olha o que Caifás, genro de Anás, falou: nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. João 3,16 diz que Deus entregou seu Filho amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós vamos observar aqui que Caifás, com a sua autoridade constituída, havia profetizado que Jesus deveria morrer para salvar a humanidade. Você vê como Jesus, como Deus, como o Espírito Santo usa qualquer pessoa para fazer uma declaração de bênção para a humanidade. Muitas vezes nós confundimos, meus amados,
pensando que o dom profético ele aprova o que o fez. Caifás não era aprovado por Deus, Caifás não era aprovado por Cristo, mas tinha a legalidade de declarar essa palavra, porque ele foi o sumo sacerdote que o entregou para o sacrifício. A partir de então, Jesus passa a se esconder das multidões e fica em Efraim até chegar à altura da Páscoa, que é a última Páscoa que Jesus participa. Jesus havia participado no capítulo 2, no capítulo 5 e agora no capítulo 5 ou capítulo 8, não me recordo, e agora no capítulo 11, ele vai ser levantado aí, cogita-se a ida dele, ele vai só lá no capítulo, acho que 13, mas aqui se cogita porque é a última Páscoa que Jesus participaria. E os principais dos sacerdotes estavam interessados em prendê-lo e matá-lo. Amém? Esse é o estudo de hoje. Então vamos orar, lembrando que na próxima sexta-feira estaremos aqui para o capítulo 12 e os vídeos já estão sendo disponibilizados no canal do YouTube. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais esse momento, mais essa oportunidade em estarmos reunidos para a leitura, meditação e reflexão da Tua Palavra. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu conhecimento em nós gere cada vez mais responsabilidade, amor, temor e consciência da graça. Pai, eu quero lhe agradecer por esse dia, lhe agradecer por mais essa oportunidade que estamos aqui. Nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos preserve em Ti. Em nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus, que o Senhor os abençoe. Aguardo todos até sexta, se Deus quiser.